Estão firmados no
Boa noite aos irmãos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Grande privilégio estarmos com as portas abertas aqui, nos reunindo para adorarmos ao Senhor. Quero pedir a todos os presentes que coloquem os seus celulares no silencioso ou no desligado e convido todos a falarmos o nosso versículo anual, todos juntos. Justificados, pois, Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Vamos para o nosso primeiro hino. 258, voz de melodia, 258, Aviva-nos, Senhor. Ter uma palavra de oração nesse momento. Oremos. Santo Deus amado Pai, somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos iniciando essa semana, Pai, cultuando ao Senhor, aqui nesse templo consagrado a Ti, ó Deus, na presença dos irmãos, também com a possibilidade de transmissão deste culto a todos aqueles que estão impossibilitados de chegar aqui na Tua casa, pelos motivos que já conhecemos principalmente, ó Pai. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pela salvação que nós temos em Cristo, que nós possamos retribuir esse sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, ó Pai, essa salvação que o Senhor enviou até nós, realmente com uma demonstração de obra, de amor à Tua obra, possamos estar cada vez mais atuantes, ó Pai, com um desejo ardente de Te servir, ó Deus. Que possamos estar colocando em prática o que nós temos aprendido acerca da propagação do Evangelho, de como anunciar a Tua palavra, que não seja conhecimento para adquirirmos e guardarmos, mas possamos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido, Pai. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, não só as pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador, que são o alvo da nossa mensagem para a salvação, ó Deus, mas também os irmãos em Cristo que estão passando por algum tipo de dificuldade, ó Deus, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, que o Senhor possa estar cuidando de cada um dos irmãos, restabelecendo suas vidas em todas as áreas que forem necessárias, ó Deus.
colocamos essas coisas em tuas mãos, pedindo que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, ó Deus, essa noite, para a tua mensagem, ó Deus. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência. E no número 241. 241. Voz de melodia. Atribulado coração. Avisos, lembrando sempre os nossos cultos dominicais às 9 horas da manhã e também às 18 horas, ambos presenciais e também com a nossa transmissão pelo Facebook. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 20 horas, esse com exclusividade pelo Facebook. São estes os nossos avisos. Vou pedir que o irmão Eduardo passe até a frente para fazer o recolhimento das ofertas, dízimos e promessa de fé. Oi? Tá certo, então primeiro vamos fazer a nossa leitura bíblica e após teremos o tempo de ofertas. Convidar todos os irmãos a se colocarem em pé. Os irmãos podem abrir lá para Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz
o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Amém? Pela leitura da palavra do Senhor, vou pedir que o irmão Paulo Carvalho, por gentileza, nos leve a Deus em oração. Eterno e amado Pai, nós que somos agradecidos, porque nessa noite nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de estarmos em Tua casa para louvar o Teu grande nome. Nós te rogamos que o Senhor esteja preparando os nossos corações para recebermos a Tua palavra, possamos guardá-la e também possamos praticar em cada dia de nossas vidas. Abençoe a Tua palavra, Senhor, abençoe os hinos que serão entoados, que todo esse culto possa ser dedicado exclusivamente a Ti. Abençoe também, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, esteja consolando a cada um e conforme a Tua santa vontade esteja restituindo a sua saúde. Tudo nós te pedimos, sabendo que nós não somos merecedores, mas no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Agora sim, então, vou convidar o irmão Eduardo a passar à frente. Enquanto isso, vamos abrindo lá para o número 232. Após o irmão orar, nós vamos cantar Eu Pertenço ao Rei. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo fogo de vida, pelos teus cuidados, suprimento, pela proteção que o Senhor tem nos dado dia a dia, a cada momento. Nós te damos graças, Senhor, por essa igreja, por esse tempo, para louvar e adorar o Senhor. Pedimos, Pai amado, que o Senhor trabalhe em nossos corações, nos dando sabedoria e entendimento sobre tudo aquilo que nós vamos ouvir, aprender, conhecer mais o Senhor por meio da Sua palavra. Nós lhe damos graças por tudo e pedimos que o Senhor abençoe a oferta, a dízimo, promessa de fé. Possa ajudar na sua obra, no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém.
Obrigado a participação dos irmãos. As crianças podem descer. E a palavra está com o pastor Wesley. Boa noite. Muito bom, irmãos, tê-los conosco ainda. Continuamos com alguns irmãos da nossa igreja, pelo menos boa parte das nossas crianças, ou pelo menos alguns estão resfriados ou recuperando-se de resfriados, por isso ainda estamos bem desfalcados. Mas sabemos que essa é uma época do ano propícia a isso. Oramos que todos possam se recuperar o mais breve possível. Meus irmãos, eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias para o livro de Ageu, capítulo de número 2. E quero pedir que vocês se lembrem de orar nas suas casas, não só pela nossa querida irmã Luciana, também pelo irmão Paulo da Veiga, saúde destes, irmão Paulo Barbosa, mas também lembrem-se do irmão Avelino. Se eu não estou enganado, é amanhã que ele vai fazer cirurgia. Eu creio que ele deve estar me ouvindo. Vamos botar um coração corintiano nele. Não, brincadeira. Mas é uma cirurgia um pouco mais simples. Então que Deus esteja dando sabedoria aos médicos aí para que tudo corra bem. Meus irmãos, vamos ler então o livro de Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler de versículos de 1 a 9. Quero pedir a vocês que se coloquem em pé. São poucos versículos, são apenas 9 versículos. Vamos fazer uma leitura participativa? Dá para cada um de nós aqui lermos um versículo cada um. Então, os irmãos podem aquecer um pouco as cordas vocais aí. Vamos ler versículos de 1 a 9. Eu lerei o primeiro. E aqueles que quiserem, então, leiam um após o outro até o versículo de número 9. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não o temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e verão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Podem se sentar, irmãos. Vamos orar? Nosso querido Deus, nós estamos em sua presença, mesmo neste dia frio, clamando que o Espírito Santo aqueça os nossos corações para debruçarmos diante do Senhor,
para abrir os nossos corações diante da tua palavra, orando e clamando ao Senhor, que dirija os nossos corações a buscarmos a tua face, a sermos homens e mulheres de Deus, pessoas cujo poder de Deus é aparente para todos aqueles que nos cercam, ó Deus. Que nossas vidas reflitam a glória de Cristo. Continua, Deus, clamando a Ti que, através do livro de Ageu, o Senhor levante cada um de nós, não só a fidelidade, mas para que o coloquemos em primeiro lugar. Oramos ainda por aqueles irmãos que estão enfermos. Oramos pela nossa querida irmã Luciana, que está no hospital. Não só por ela, mas também pelo pastor Daniel e sua família. Console-os, ó Deus, conforte-os e principalmente dê ânimo nesse tempo difícil. Também para a irmã Luciana, dê graça, Senhor. Oramos ainda pelo nosso irmão Paulo Barbosa, Paulo da Veiga, nosso irmão Avelino e a cirurgia que ele vai fazer. Oramos por sabedoria dos médicos, ó Pai. Agradecemos, Senhor Deus. E ainda clamamos por aqueles que estão recuperando-se de resfriados e doenças, bem como aqueles que não podem vir por motivo de trabalho. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos hoje então pela manhã a leitura e o estudo do livro de Ageu. Eu creio ser muito propício, claro que toda a palavra de Deus ela é sempre propícia para as nossas vidas, mas para mim, pelo menos o livro de Ageu, são 2 capítulos, e ele trata bastante sobre os problemas que o povo de Judá, eles passaram depois que retornaram do cativeiro, quando eles chegaram, vamos dizer assim, ao ápice da desobediência, Deus os tirou da terra que havia prometido dar a eles, e aí então eles passaram o tempo sofrendo por conta da sua infidelidade. É claro, irmãos, que toda a palavra de Deus ela serve para todos nós. Os princípios, mesmo para aqueles que são judeus e mesmo para aqueles que passaram por situações difíceis, são totalmente aplicáveis a nós, porque sempre a palavra de Deus vai nos dizer, e o Senhor já nos disse, já nos ensinou desde o livro de Êxodo, que nós seremos, de Êxodo, de Gênesis, também Êxodo, claro, mas que nós, quando o obedecermos, nós seremos abençoados. E se nós desobedecermos, nós seremos amaldiçoados. Porém, a grande questão é que, como salvos em Cristo, nós não devemos amar a Deus pelo fato de recebermos bênçãos. Mas nós devemos amar a Deus por quem Ele é. Então, tenho repetido para vocês, talvez a exaustão, que o motivo que Deus ele se revelou é para que tivesse comunhão com cada um de nós. Então, a vontade de Deus não é que nós vivamos... como diz eu não sei se é do cantor cristão, que diz que tu no teu cantinho e eu no meu, mas não é que nós vivamos em solidão, nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos, bem como nós devemos estar em comunhão com o nosso Deus. Então aqui nós chegamos agora no capítulo 2 de Ageu, nós vimos no capítulo 1, como Deus chama a atenção do povo por conta da sua infidelidade, quando eles retornaram então daquele período de disciplina de Deus. O Senhor os colocou novamente na sua terra e disse que eles deveriam reconstruir o templo. Lembre-se da questão da presença do Senhor. Só que eles lançaram os alicerces e por conta não só da oposição dos seus inimigos, mas principalmente por conta da sua infidelidade, eles deixaram a casa de Deus de lado por 16 anos. E o Senhor chamou a atenção deles, dizendo que todas as obras das mãos deles, tudo aquilo que eles procuravam fazer para de alguma forma terem um pouco mais de conforto, de luxo, o Senhor era contra eles. Então, são muitas as lições que nós podemos aprender, mas a grande questão, irmãos, é que nós precisamos viver as nossas vidas aproveitando do benefício de termos o Senhor ao nosso lado. Com todo respeito a todos vocês, mas é burrice nós acharmos que pela força do nosso braço nós vamos conseguir alcançar êxito nas nossas vidas. Seja na questão do trabalho, até mesmo na questão da saúde, porque vocês sabem, até o plano de saúde mais caro e melhor desse mundo não chega perto da provisão de Deus segundo a sua vontade. Porque é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá diariamente o poder de estarmos aqui. Então, o Senhor é sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, nós falamos hoje pela manhã
que o povo de Deus, após ser repreendido pelo Senhor em razão de seu pecado de deixar a construção do templo, eles tomaram uma decisão drástica. Vocês se lembram? Vamos para o capítulo 1, versículo 12. Só olha aí do lado da sua Bíblia. Talvez você precise voltar uma página. Mas quando Deus chamou a atenção deles, veja qual a resposta deles, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, parênteses aqui, são os líderes, ou eram os líderes da nação, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco. E o Senhor ainda continua dizendo o seguinte, ele despertou, versículo 14, o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Eu vou fazer um parênteses aqui, olha, ontem, né, eu fiz os meus 40 anos, eu já estou com dificuldade de ler as palavras da Bíblia aqui. Eu acho que vou precisar de uma Bíblia maior, gente. Mas, de toda forma, nós vemos que a resposta do povo à ordem de Deus foi o quê? Temor e obediência. Então, meus irmãos, o que nós enxergamos aqui agora no capítulo 2 é que o Senhor, então, continua a fortalecê-los mediante a decisão que eles tomaram anteriormente. Eu já expliquei uma vez para vocês, e eu quero retornar, ou quero relembrar a vocês algo que é muito importante. Nós precisamos lembrar que o Senhor, ele é onisciente. Então ele conhece todas as coisas, ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele não está limitado ao tempo, então Deus conhece o futuro, ele conhece o presente e, claro, ele conhece o passado. E nós é que somos limitados em relação ao tempo. Por que, meus irmãos, que nós precisamos fazer certos votos diante de Deus, votos de fidelidade, para que Deus veja a nossa fidelidade? Não. Para que nós nos lembremos daquilo que nós temos colocado diante de Deus. Porque, como eu disse, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes nós é que nos esquecemos dos propósitos que nós firmamos durante a nossa vida. Eu me lembro que lá na igreja em Barueri, o pastor João, um dos meus primeiros pastores, certa vez ele pregou o seguinte, que muitas vezes pessoas chegavam à frente e lá em Barueri sempre houve facilidade de quando o pregador fazia apelo, a frente do altar, da plataforma, ficava cheia de gente. O pessoal se levantava e realmente faziam compromissos diante de Deus. Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que muitas vezes, semana após semana, vinham as mesmas pessoas. É algum problema você firmar vários compromissos diante de Deus? Não é problema você firmar vários compromissos diante de Deus. Só que a grande questão é que muitas vezes pessoas não cumpriam nem mesmo um dos propósitos, ou pelo menos algum dos propósitos que firmou diante de Deus. Então no domingo fazia um propósito de fidelidade e talvez na segunda-feira já ia embora esse propósito. E aí no próximo domingo a pessoa firmava um novo propósito de fidelidade e aí na segunda-feira, segunda, terça-feira o propósito já ia embora. Irmãos, isso não tem valor nenhum. Não há necessidade de chegar à frente. Aqui na igreja vocês conhecem, quando eu faço o apelo, geralmente eu não peço para pessoas vir à frente, por quê? Porque a grande questão, irmãos, e eu não estou de maneira alguma questionando quem faz, cada um vai dar conta diante de si para Deus, mas eu creio que o maior propósito que nós devemos firmar é no nosso coração. Porque se eu colocar um propósito de fidelidade diante de Deus, todos vocês verão, sem eu precisar falar uma palavra. Então vocês sabem que grande parte das vezes, eu sempre digo para vocês,
que vocês, em seu lugar, podem firmar um compromisso diante de Deus de fidelidade. E aí, diariamente, você e eu vamos nos relembrando daquilo que nós prometemos diante de Deus. Isso, irmãos, vai nos ajudar a realmente cumprirmos com os propósitos que nós temos colocado diante de Deus. Então, o que nós vimos ali nos versículos 12 até 15 do capítulo 1, todas essas questões, elas duraram 23 dias. Então, o capítulo 1 de Ageu, em praticamente 23 dias, o povo ouviu a repreensão do Senhor e firmaram um compromisso diante de Deus. E aí, meus queridos, nós chegamos então aqui no capítulo 2, e ele começa falando no versículo de número 1, no 21º dia do 7º mês. Então, só para te dar vamos dizer, uma compreensão do período, este 20º dia do 7º mês era o 7º e último dia da festa dos tabernáculos, ocasião que durava 7 dias. Então, durante essa semana, o povo celebrava a provisão divina em tirá-los do Egito, conduzindo-os ao deserto. Então, eles sempre faziam essa festa como forma de lembrar da provisão de Deus em libertá-los do Egito. Só que qual é a grande questão? Geralmente, essa era uma ocasião de gratidão. Gratidão por conta de quê? Das colheitas. Só que nós sabemos que no capítulo 1, nos versículos 6 a 11, Deus já estava dizendo que as colheitas que eles tinham, que já eram mirradas, eram daquele jeito por causa de quê? Da infidelidade. Da infidelidade do povo. E conforme eu disse para vocês, irmãos, às vezes tem pessoas que trabalham, mas nunca têm dinheiro para nada. Trabalha igual um condenado, às vezes igual um escravo, e muitas vezes só tem dinheiro para poder pagar as suas dívidas. Meus irmãos, o maior dos problemas é que muitos de nós tiramos de Deus a condução das nossas vidas. Eu quero, antes de explicar o que eu vou dizer para vocês, que eu não sou contrário às opções de crédito que hoje existem. Não sou contrário, tá? Não sou. Mas muitas vezes pessoas tornam-se escravos de cartão de crédito, de empréstimos, por causa de quê? Por causa de coisas que muitas vezes nos parecem importantes, mas às vezes são supérfluas. Sabe qual que é a grande questão, irmãos? Como que as pessoas no passado, elas resolviam a sua falta de provisão? O salmista nos ensina. Elas dependiam de Deus. Meus irmãos, você já teve a oportunidade de colocar Deus à prova de uma maneira positiva? No sentido de que às vezes pode estar te faltando alguma coisa que seja o básico. E aí você não tem o que fazer. É claro, muitas vezes a gente olha para aquele pedaço de plástico, achando que assim, mês que vem eu consigo pagar, e muitas vezes é como se nós estivéssemos colocando a corda no pescoço. E sabe, irmãos, muitas vezes nos falta isso. É nos colocar diante de Deus. Em vez de nos colocar diante das opções de crédito que nós temos, nós precisamos muitas vezes nos colocar diante de Deus. Eu vou só dizer para vocês uma situação que aconteceu comigo quando a Ana era pequena. Eu já falei isso para vocês há algum tempo atrás. Mas eu me lembro que eu tinha R$20 na carteira, na época. Eu tinha feito um propósito de que eu não ia, de maneira alguma, colocar a minha fé no meu cartão de crédito. Eu tinha renegociado uma dívida e eu não queria entrar em outra. Eu tinha R$20 na carteira. E na época eu tinha o básico, eu tinha arroz e feijão em casa, não tinha nada além disso. Então, na época, a Ana pequena, eu falei para a Tati, olha, eu me aprontei, falei, eu vou no mercado para poder então comprar as coisas para ela poder comer, né? Legumes, essas coisas. R$20 naquela época ainda era dinheiro. Hoje em dia você não faz nada com R$20.
Mas de toda forma, irmãos, não tinha muito mais do que aquilo. E do nada, uma pessoa que nunca tinha me dado uma bala ligou dizendo que ia nos dar uma oferta. Nunca pedi, nunca falei absolutamente nada para ninguém. Mas Deus providenciou. Aí no seu íntimo você pode pensar que isso é uma coisa... isso não acontece, isso não vai acontecer comigo. O grande problema, irmãos, é que nós duvidamos de Deus, que é o Criador de todas as coisas. O que é dinheiro para Deus, que é o dono, que é o Criador de todo o universo? Então, nos falta muitas vezes a fé necessária de provar a Deus de maneira positiva. Não é você olhar a sua pilha de boletos e falar assim, Deus vai pagar. Não é assim que funciona, irmãos. Mas a dependência de Deus demonstra exatamente a convicção que nós veremos aqui no capítulo 2. De que Deus estava demonstrando que quando eles firmaram compromissos sérios em seu coração, Deus estava com eles. Então, novamente, nós vamos ver. Se nós temos o Senhor ao nosso lado, não nos falta mais nada. Não precisamos de mais de nada. Nós estamos do lado de quem pode nos dar absolutamente tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Então, na obra de reconstrução do templo, a obra da reconstrução do templo já prosseguia por quase um mês. Então é interessante que o profeta Ageu ele vai colocando algumas datas aqui, e desde o capítulo 1 até o capítulo 2 já tinha passado praticamente um mês. E aí, meus irmãos, nós vimos que lá em Esdras, capítulo 5, alguns faziam comparação entre o templo de Salomão e o novo templo. Uma pergunta importante para vocês. Olha, nós temos talvez uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. Nós somos privilegiados de ter uma igreja bonita. Mas vocês acham que Deus ele está mais aqui do que uma igreja que é porta de garagem? Você acha que Deus está preso por causa da beleza dos templos? De maneira alguma, irmãos. O que importa diante de Deus não são templos bonitos, não são igrejas ricas, mas igrejas os seus membros têm o coração diante do Senhor para poder servi-lo. E esse é o grande problema quando nós olhamos as igrejas do Apocalipse. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Eles podiam talvez fazer tudo aquilo que o dinheiro lhes permitia, mas o seu coração era pobre. O coração deles era pobre. Então, irmãos, não adianta nós sermos ricos diante dos homens e pobres diante de Deus. Não adianta absolutamente nada. O povo precisaria de esperança e de estímulo para se guardar contra o desânimo depois de haver recomeçado a obra em resposta à exortação do Senhor. É claro que quando eles se colocaram à disposição do Senhor, eles teriam a oposição dos seus inimigos. Sabe quem é que vê quando nós colocamos em nosso coração o propósito de servir ao Senhor? Sabe quem vê? Satanás e os seus demônios. Só que eu já te adianto o seguinte, Satanás ele não é onisciente. Ele não enxerga o que há dentro dos nossos corações. Mas à medida que você firma um propósito na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, eu vou servir ao Senhor, pode ter certeza que haverão oposições de Satanás. Porque, meus irmãos, eu creio que o Senhor permite essas situações para que nós nos coloquemos à prova. Se realmente nós nós estamos firmes nos nossos propósitos. Então, meus queridos, é muito importante o foco diante das dos nossos propósitos diante de Deus. Todos nós, eu tenho certeza que todos vocês, alguma vez na sua vida já firmou um propósito diante de Deus. Eu vou todos os cultos na igreja, eu vou ler a Bíblia todos os dias,
eu vou manter a santidade no meu falar, no meu agir. E muitas vezes, não passa 1, 2 dias, a pessoa vai e falha naquilo que ela propôs diante de Deus. O que deveria ser feito? Deveríamos clamar diante do Senhor, olha, Senhor, me perdoe, ajuda-me no meu propósito e vamos continuar firme. Só que muitas pessoas fazem. Eu não vou conseguir. Ah, já que eu não vou conseguir, então deixa. Essa é uma característica de muitos cristãos. Contentam-se com a mediocridade. Ah, todo mundo peca mesmo. Qual o problema? É por isso, meus irmãos, que o cristianismo atual está nessa draga danada. Porque os cristãos, nós cristãos, não estamos interessados em fazer a diferença nesse mundo. Se você gosta de futebol, você sabe que hoje muitos dos times do Brasil jogaram com os números das camisetas, com as cores da bandeira LGBT, todo esse monte, essa sopa de letrinha que hoje tem, porque acho que hoje ou amanhã é o dia da inclusão. Olha que legal. Entre aspas, né? Só que o interessante é que se você se levanta contra isso, você é chamado de intolerante. Só que as datas, como o nascimento de Cristo, como a crucificação e ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, como o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, as pessoas não respeitam. E eles não são intolerantes. Então a diferença está em nós, meus irmãos, nas nossas vidas. É só assim que nós iremos abalar esse mundo, quando nós permitirmos que o Senhor faça a sua obra nos nossos corações e nas nossas vidas. Então nós veremos aqui, meus irmãos, vamos esmiuçar rapidamente esses versículos de 1 a 9, as mensagens que Deus estava transmitindo ao seu povo. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos aqui que Deus estava novamente falando aos líderes e posteriormente ao povo. E aí, versículos 3 e 4, ele vai dizer: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, primeiramente, o que Deus estava fazendo? Estava dizendo que eles deveriam ter coragem. Coragem. Imagina o seguinte: tem pessoas que elas têm facilidade em chegar e se comunicar com outros. Por exemplo, eu duvido que o Jorge teve vergonha de falar com a Simone. Duvido, porque não é da característica dele. Agora, tem outras pessoas que muitas vezes, se não tiver um empurrão alheio, nunca vai falar com ninguém. Às vezes está na personalidade da pessoa. Só que, meus irmãos, o que muitas vezes nós precisamos para dar o primeiro passo é coragem. Eu falei para vocês, algumas semanas atrás, quando nós estávamos ensinando sobre evangelismo, que um dos meus professores do mestrado, ele falou uma coisa verdadeira. Algumas coisas nós fazemos de maneira corriqueira. Por exemplo, tem pessoas que sabem cozinhar, tem pessoas que sabem trabalhar com construção. Agora, se você pega um leigo e pede para ele fazer alguma coisa, pode ser que saia, mas vai sair de uma maneira diferente, às vezes até mesmo não da forma que se gostaria. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a prática é que faz o construtor. A prática é que faz o cozinheiro. A prática é que fará de nós evangelistas. Os crentes não gostam de evangelizar, por quê? Porque não evangelizam. É muito simples. Muitos cristãos estão anos a fio dentro da igreja e nunca levaram alguém a Cristo. Você já parou para pensar, irmãos?
Como deve ser maravilhoso você ser um instrumento de Deus na vida de alguém que estava caminhando para o inferno e Deus usa a sua vida para que aquela pessoa vá para a eternidade. Muitos nunca experimentaram isso. Nunca experimentaram. Nunca experimentaram. É como um belo churrasco. Quem já veio ao Rio Grande do Sul e comeu um churrasco bom, qualquer lugar do Brasil que você for comer churrasco, nunca vai chegar aos pés do churrasco gaúcho. E olha que eu tenho experiência no assunto, hein? Então, meus irmãos, o que nos falta às vezes é coragem. Só que você não vai lá no Zafari e pede para a atendente, me dá meio quilo de coragem. Você não vai e compra 500 ml de coragem. É uma coisa que deve nascer nos nossos corações. É uma coisa que vai nascer da nossa atenção ou da nossa observação das coisas ao nosso redor. A minha esposa, ela tem o costume de quando eu estou... nós chegamos do colégio das meninas, mais ou menos umas 6 horas. Quando eu estaciono o carro aqui, se tem algumas pessoas ali no ponto de ônibus que ela não conhece, ela vai entregar folhetos para as pessoas que estão ali. Sempre. Às vezes nós chegamos, eu vejo que tem alguém lá, e aí ela fala, não, eu já entreguei para essa pessoa. Então, irmãos, falta para cada um de nós o quê? Coragem. E Deus tinha dito para o povo, notem que é importante entender que eles, o povo, tinham firmado um compromisso diante de Deus. O capítulo 1 deixa claro isso. Eles firmaram um compromisso diante de Deus. O que Deus estava dizendo? Vocês querem fazer a minha obra? Eu lhes darei coragem. Então o versículo 3 e 4 vai falar sobre isso. Mas também falam sobre aqueles que viram o templo antigo, que como nós falamos de toda a sua pujança, de toda a sua beleza, era maravilhoso frente praticamente àquela tapera que eles estavam fazendo. Era um templo diferente, era um templo muito mais simples. Quando você lê lá 1 Reis, você vai ver que Salomão, ele mandou vir madeira de todos os lugares, ouro, prata e tudo mais. O povo da época de Ageu, eles eram pobres. Eles não tinham nada perto do que havia sido feito no primeiro templo. Mas posteriormente, nós vamos ver isso, Deus não estava importando com a beleza do templo. O que o Senhor estava se importando era com a fidelidade deles. E aí, meus queridos irmãos, nós então enxergamos que a glória autêntica do templo não dependia do tamanho do templo, mas dependia da fidelidade do povo. Se eles reconstruíssem o templo, o Senhor disse que seria com eles. Então, irmãos, muitas vezes nós é que nos importamos com fatores externos, com aparência, quando na verdade o que o Senhor quer de nós é fidelidade. Muitas pessoas entendem errado aquela viúva, aquela senhora que veio e entregou duas moedas e Jesus destacou que ela entregou tudo. Aqueles que são falsos pregadores, falsos cristãos, ensinam que as pessoas devem dar tudo diante de Deus. Só que o que Jesus destaca aqui não é a quantidade, o valor que ela deu. É a atitude do seu coração. Então, irmãos, vocês sabem que quando nós falamos, como por exemplo, a oferta para os missionários, não existe limite. Porque cada um sabe aonde o calo aperta. Então não existe limite para um coração que quer servir ao Senhor. Às vezes tem pessoas que podem um pouco mais, às vezes tem pessoas que podem um pouco menos. Mas o importante é nós estarmos interessados em fazer a vontade de Deus. Isso que é o importante. E aí, meus irmãos, eles precisariam ter coragem para trabalhar. Versículo 4 fala sobre 2 palavras muito importantes. Ser forte. Na Bíblia, a expressão ser forte é muito usada pelo Senhor para animar os seus servos
no caminho da obediência. Então, sempre quando Deus estava dando ânimo para um dos seus servos ou para o povo, ele dizia: "Sê forte". E aí, meus irmãos, 17 vezes a palavra ser forte, aliás, das 17 menções da palavra ser forte, 8 delas, essas duas palavras ser forte, vêm com a palavra, ou com as duas palavras, e corajoso. Então, 8 vezes Deus está dizendo ser forte e corajoso. Eu só vou lhes dar a referência, não vou ler agora. Mas Deuteronômio 31, 7 e 23, Josué 1, 6 e 7, 9 e 18, 1 Crônicas 22, 13 e 28, 20. Deus diz então nessas referências para o povo ou para os seus servos, como para Josué, ser forte e corajoso. Então, meus irmãos, o que aquele povo precisava era disso. Mesmo em meio a todas as oposições, eles precisavam de coragem para prosseguir. Mesmo que os tempos seriam difíceis, eles precisavam de coragem para cumprir com o propósito diante de Deus. Então, meus irmãos, essa é uma lição importante para todos nós. Os compromissos que nós temos firmado diante de Deus, nós precisamos entender que quando nós falamos para Deus: Senhor, eu quero ser fiel em tal área. Vocês acham que Deus vai lavar as mãos e vai ficar esperando de nós alguma coisa? Não. Ele vai nos dar força e coragem para prosseguir. Quando pecamos, nós é que pecamos. Nós é que falhamos nos propósitos. Deus, ele continua fiel. Ele não falha jamais. Então, algumas vezes é necessário que nós resgatemos em nossos corações compromissos do passado, para que nós sejamos melhores crentes, para que nós sejamos mais bem-aventurados nas nossas vidas espirituais. Então nunca é tarde para resgatar certos compromissos que nós fizemos talvez anos a fio, meus irmãos. E é isso que muitas vezes nos falta. Além de serem fortes para continuar a tocar a reconstrução do templo, eles deveriam saber que o Senhor era com eles e não os desampararia. Olha o que Deus está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 4, a parte B do versículo. Ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Algum de vocês, tanto que estão assistindo pela internet, como vocês que estão aqui, algum de vocês tem dúvida da presença de Deus para nos ajudar a cumprir a obra? Tem? Eu imagino que as crianças pequenas, eu não sei se a Belle ou o Arthur, mas a Esther tem medo do escuro. Eu não sei se os pequenos têm, mas a Esther tem. Às vezes, se você conhece a minha casa, tem a sala de televisão, e aí do lado, na frente, tem o meu quarto e da minha esposa. Quando eu peço para a Esther, pega alguma coisa lá e a luz está apagada, ela não tem coragem de ir. Mas quando a Ana vai com ela ou quando eu vou com ela vai, sem pestanejar. É isso que nos falta, irmãos. É entender que nós não lutamos as nossas lutas sozinhos. É entender que nessa vida, nesse mundo maligno que nós vivemos, sempre o Senhor está conosco, assim como nós vimos hoje pela manhã. Os versículos que nós lemos, inclusive Mateus 28, 20, quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. E mais uma vez o que nos falta é obediência. É isso que falta, meus irmãos. Aqueles, ou todos vocês que ouviram a exposição hoje pela manhã, todos são responsáveis em tomar uma decisão daquilo que ouviram. Não pode simplesmente ouvir da palavra de Deus que nós devemos ser diferentes. E como dizia o querido pastor Roger, pois é. É o que muitos fazem. É o que muitos fazem. Muitos crentes se colocam, ou muitas pessoas se colocam diante de Deus, aceitam Cristo como Salvador e acham que a vida está resolvida porque nós não iremos mais para o inferno. Mas a responsabilidade diante de Deus, ela não cessa, ela persiste, ela prossegue. E nós é que estamos perdendo tempo. Nós falamos hoje de manhã que os judeus naquela época estavam preocupados em cuidar das suas vidas.
Então, irmãos, eu estava brincando com Oséias hoje, antes dele ir embora, que para mim, sábado e domingo é dia útil. E segunda-feira para mim é o dia de descanso. Quando dá. Porque nessa época de instituto, o momento que eu estudava e preparava as aulas era da noite de domingo até às 6, 7 horas da manhã de segunda-feira. Mas a minha última aula já foi gravada. Agora amanhã eu posso descansar. Mais ou menos, tem que corrigir questionário. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu brinquei com Oséias e falei assim, Oséias, amanhã quando você levantar às 6 horas da manhã no frio, manda uma mensagem para mim que eu leio, eu viro para o lado e durmo. Então eu vou aproveitar e vou descansar. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? A semana vai começar amanhã. Para todos vocês que têm as suas responsabilidades. Faça chuva, faça sol, pode estar caindo pedra de gelo, que cada um sabe da sua responsabilidade de estar no seu trabalho. Não interessa o que vai acontecer, cada um vai cumprir com as suas responsabilidades. Mas e as coisas de Deus? Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de vir aos cultos. Eu não tenho tempo de pegar o meu celular, ligar a televisão, o computador e assistir o culto na quarta-feira. Não tenho. Não tenho tempo de vir aos cultos no domingo. O grande problema, irmãos, é que todos aqueles que fazem uso dessas desculpas estão colocando os seus afazeres em primeiro lugar, em detrimento às coisas de Deus. Fato. Fato. Porque alguns sabem que talvez a melhor hora para ler a Bíblia é de manhã. Então, se você acorda às 6, acorda 15 para 6. 15 minutos que seja. Ah, pastor, mas eu não consigo ler. Olha que legal. Todo mundo tem celular. Aplicativo de leitura bíblica tem aos montes na internet. E sabe o que é mais bacana? Você não precisa ler, você pode ouvir. Bota dentro do seu carro, vai ouvindo a sua Bíblia. Eu me lembro, irmãos, na época que eu morava em Barueri, ainda não dirigia, eu pegava o ônibus, eu já falei isso para vocês, eu ia lendo a minha Bíblia dentro do ônibus, e o ônibus poderia estar cheio, se tinha um lugar do meu lado, pelo fato de eu estar lendo a Bíblia, o pessoal não queria sentar do meu lado, pelo simples fato de estar lendo a Bíblia. Azar deles, ficava mais confortável para mim. Mas de toda forma, meus irmãos, eu estou dizendo isso para todos vocês porque nós precisamos externar as decisões que nós tomamos de fidelidade, de servir a Deus. Não adianta vocês hoje dizerem assim, Senhor, amém. Ao terminar a pregação, amém, Senhor, muito obrigado por ter falado comigo. E amanhã voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Não adianta, meus irmãos. Nós precisamos nos mover em direção à vontade de Deus. E o primeiro passo que nós devemos fazer é o quê? É decidir. E isso ninguém pode fazer por nós. Eu não posso fazer por vocês, eu como pastor de vocês, mas é óbvio que eu gostaria que todos saíssem das suas casas e estivessem aqui. Mas eu não posso. Não sou eu quem julgo as atitudes dos corações das pessoas. É Deus. Então, meus irmãos, aqui o Senhor está deixando claro para o seu povo. Eles tinham feito o propósito de reconstruir. Deus disse, beleza, te dou força e te dou coragem. Mas também você precisa usar em prol desse propósito que você firmou no seu coração. E aí nós continuamos, meus irmãos. Versículo de número 5, nós já lemos. Mas a segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saísseis do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Algum de vocês já viu alguém endemoniado? Se você não viu, está perdendo nada. Mas se algum dia aparecer um endemoniado na sua frente, você não precisa ficar como esse pessoal da televisão. Ai, demônio!
Não precisa. Quando você ver alguém endemoniado, coloque-se de joelhos diante de Deus e clame ao Senhor. Porque Deus é mais poderoso do que toda e qualquer pessoa. Mas tem um detalhe. Muitas vezes pessoas que estavam com o coração sujo pelo pecado, quando colocavam-se diante de pessoas endemoniadas para repreenderem o demônio, sabe o que muitas vezes o demônio fazia? Como ele estava a listar os pecados daquela pessoa. Isso é fato verídico, viu? Porque, como eu estava dizendo hoje pela manhã, muitas pessoas acham que na solidão da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, podem fazer todo e qualquer pecado. Existe um mundo espiritual. E às vezes as pessoas se colocam, né, você vai orar diante de Deus para que Deus possa resolver aquela situação, e muitas vezes o diabo, com seus demônios, vai colocar você em apuros. É por isso, irmãos, que é sempre importante ter uma vida diante de Deus, olha que palavra linda, ilibada. Ou seja, pura. Sem qualquer motivo de nós sermos colocados, não à prova, mas de nós sermos acusados de alguma coisa. Nós sabemos, 1 João nos fala qual é a forma de nós pedirmos perdão diante de Deus. Pecou? Fazer o quê? Vai diante de Deus e clame por perdão. É isso que nós devemos fazer. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele não só nos perdoará, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Está tudo resolvido quando nós clamamos por perdão dos nossos pecados. Não estou dizendo, por favor, não estou dizendo por aí que vocês têm que sair caçando o demônio. Por favor. Mas se algum dia acontecer, meus irmãos, a maneira de fazê-lo é clamar a Deus. Porque, como o Senhor disse, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. O que ele falou? Não temais. Não temais. Porque nós não estamos desamparados, meus queridos. Não estamos desamparados. Eu li esse versículo hoje, mas Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, não temais, a presença divina e suas operações entre os homens removem o temor, porquanto se Ele estiver conosco, quem vai ser contra nós? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu também tenho vergonha, muitas vezes, de entregar um folheto ou de falar de Cristo. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a nossa vergonha é que nos impedem de transformar esse mundo. Quando nós nos esquecemos do poder que nós temos em Cristo para transformar esse mundo. Não somos nós que salvaremos pessoas, mas o poder de sermos instrumentos de Deus está em cada um de nós. Eu lhes disse, meus irmãos, que nós temos que ensinar desde os pequenos a amarem a Deus, a amarem, pregar a palavra de Deus. Nas férias, a minha filha estava falando para um dos primos. A Ana estava dizendo para um dos primos que para ele ir para o céu, ele precisava entregar a sua vida a Cristo. Aí você vê uma menina de 9 anos. E aí vem os marmanjão como eu de 40 anos e não tem coragem de falar de Cristo, irmãos. Por favor, aí não dá. Nós temos tudo aquilo que nos é necessário. Meus irmãos, os versículos 7 em diante, até o versículo 9, eu não vou entrar muito em detalhes nessas questões, mas o Senhor nos fala, versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus e a terra, o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês sabem por que muitas vezes está sendo repetido aqui o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos? Porque, meus irmãos,
eles eram uma nação que não tinha exército nenhum. Eles estavam tão destruídos como nação que se viesse algum inimigo contra eles, eles não tinham poder de lutar. Mas o poder estava vindo do Senhor, de todos os exércitos. O Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos. Todo o poder está ao nosso lado. Eu sempre lembro, meus irmãos, de Eliseu e Geazi, quando eles estavam num local que o exército inimigo, se eu não me fugiu, eu acho que eram os assírios, que estavam contra eles, porque eles estavam, ou os sírios, estavam contra eles, porque Deus estava dando a Eliseu a resposta daquilo que os inimigos de Israel estavam planejando contra eles. E aí o exército veio contra Eliseu e contra o seu servo, os cercaram, e o servo de Eliseu temeu. E aí Eliseu, vendo toda aquela situação e em paz, pediu a Deus que abrisse os olhos dos seus servos, do seu servo. Existiam exércitos de Deus ao redor deles que estavam o protegendo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo maligno, cercado de violência, mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos tudo aquilo que nos é importante para obtermos a vitória. Nós já somos vitoriosos. Já somos vitoriosos. Na boca de pessoas que não conhecem a Bíblia, eles acham que vitória é você ser abençoado. Não. Vitória, segundo a palavra de Deus, é nós entendermos que o Senhor é todo-poderoso. Que todas as coisas que nos acontecem, Ele está no controle das nossas vidas. Isso é a vitória. É sabermos que, independente do que nos acontece, estaremos na eternidade com o nosso Deus. Então, nós já somos vitoriosos. É nesse sentido. E aqui, meus irmãos, nós veremos no versículo 9 que Deus fala sobre a glória desta última casa será maior do que a primeira. O versículo 8, Deus está dizendo que minha é a prata e meu é o ouro. Se Deus quisesse que aquela nova casa tivesse ouro e prata, poderia ter sido feito. Mas Deus não quis. Deus quis que os seus servos, mesmo empobrecidos, mesmo humilhados, reconstruíssem pela força da sua fidelidade a Deus, mesmo que um templo menor, mas que demonstrasse um coração íntegro diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender. É isso, meus irmãos, que nós precisamos colocar diante de Deus. A glória seria maior porque o templo de Salomão, a glória de Deus veio em forma de nuvem. No templo reconstruído pelos judeus na época de Ageu, o Senhor Jesus Cristo pisou naquele lugar. Então a glória visível de Deus na pessoa de Cristo era infinitamente maior do que a glória de Deus vista através de nuvens. Pergunta, meus irmãos, como que nós podemos ver a glória de Deus hoje? Como? Você sabe? Como que nós podemos ver a glória de Deus hoje? Será que Deus vai se mostrar através das nuvens? Será que Deus vai se mostrar através da presença visível de Cristo? Não. Nós sabemos que um dia Cristo voltará. Mas eu compreendo que a glória de Deus visível está nos seus servos fiéis. Em servirmos fielmente ao Senhor. É só dessa forma que as pessoas poderão ver o Senhor nas nossas vidas. Então, meus irmãos, 9 versículos, que são complementares aos primeiros 15 versículos do capítulo 1. Domingo que vem nós veremos a segunda parte do capítulo 2. Mas que aquilo que nós já vimos hoje, de manhã e de noite, sejam, meus irmãos, o combustível que nos fará fazermos propósitos firmes diante de Deus. Porque o que é necessário para nós sermos fiéis? Deus já nos deu todas as coisas.
Às vezes, pessoas ficam paradas na sua vida por causa de pecados do passado. Meus irmãos, nós precisamos confessar diante de Deus. Já falamos esse versículo tantas vezes, Provérbios 28:13, que o que... agora me fugiu o versículo. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, meus queridos irmãos, a nossa atitude para com o pecado vai ser luta diária. Luta diária. Às vezes nós teremos vitórias e, lamentavelmente, às vezes nós teremos derrotas. O melhor é se nós não tivermos derrotas. Certos pecados, se nós sabermos qual o caminho da vitória, nós não caímos de novo. Mas é necessário que nós tenhamos disposição em lutar. Que nós tenhamos disposição em fazer a vontade de Deus. Então hoje, domingo, 7h10 da noite, todos vocês e vocês que me assistem, nós todos podemos firmar um novo compromisso diante de Deus. Um compromisso de fidelidade. Você não precisa ir além. Eu quero evangelizar toda Porto Alegre, Senhor. Se você quiser, amém. Vá com calma. Faça um compromisso diante de Deus, Senhor. Que o Senhor me fortaleça. Que eu consiga ler a minha Bíblia todos os dias dessa semana. Que eu consiga ter um tempo de oração essa semana. Que eu possa, junto com a minha família, ler a Tua palavra essa semana. Que eu possa vir aos cultos no domingo que vem. Que eu possa assistir, talvez se não conseguir na quarta-feira por causa do meu trabalho, que eu possa assistir qualquer outro dia. Que eu possa ter comunhão com os meus irmãos. Que eu possa orar pela irmã Luciana, pelos Paulos. Está precisando de oração, Paulo? Sempre, né? Então, por todos os Paulos da nossa igreja, pelo irmão Avelino, por tantos irmãos que são necessitados de oração. Para que o Senhor, oremos uns pelos outros. Coloquemo-nos diante de Deus mutuamente. Às vezes, pessoas têm insônia de madrugada. Em vez de ficar lá no celular, vai orar. Comece a orar pelas pessoas. Ore pelo pastor Roger, pela irmã Sharon, pastor Martins, sua família, pelos demais pastores da região. É isso que nós precisamos, irmãos, trazer Deus para perto de nós. É isso que nós precisamos. Então, nesse momento, eu quero pedir que todos vocês abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Você também que me assiste da mesma forma, feche os seus olhos, abaixe suas cabeças, fique apenas a ouvir aquilo que este servo vai lhes dizer. Meus queridos irmãos, independente da sua idade, independente do seu tempo de vida cristã, todos nós precisamos de fazer propósitos diários diante de Deus. Então amanhã pela manhã, Senhor, que este dia seja vivido para a sua glória. Se porventura você pecar durante o dia, 1 João 9, Senhor, me perdoa. Porque eu xinguei o vizinho, porque eu xinguei o motorista na minha frente, porque eu briguei com a minha mulher, enfim. Use 1 João 9 quantas vezes precisar. Mas ao chegar ao final do dia, obrigado pelas vitórias, Senhor, me perdoe pelas derrotas. Terça-feira, da mesma forma. Então, queridos, firmem propósitos curtos, mas também firmem propósitos maiores, Senhor, que eu possa lhe servir. Que o Senhor me dê ânimo para poder enfrentar todos os problemas que eu tenho tido. Que o Senhor me dê ânimo para pregar para os meus familiares. Que o Senhor me dê ânimo para enfrentar essas situações que minha família tem passado. Que o Senhor anime pastor Daniel e irmã Luciana. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos que farão a cirurgia no irmão Avelino. Então, meus irmãos, firmemos propósitos também, grandes e pequenos, de orar pelos nossos irmãos. Mas o maior dos propósitos que eu quero pedir a todos vocês que me assistem
e que estão aqui hoje é de servirmos fielmente ao Senhor. Esse é o maior propósito que cada um de nós poderemos firmar essa noite. O Senhor já nos disse, através do profeta Ageu, que Ele estará com aqueles cujo propósito é firme em servi-lo. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. O Senhor está dizendo hoje, Wesley, eu sou com você. E aí você coloca o seu nome. Fulano, fulana, eu sou com você. Não tema. Ser forte e corajoso. Eu vou lhe dar tudo aquilo que seja necessário para que você possa me servir fielmente. Falhou? 1 João 9. E bola para frente, meus irmãos. Tenho plena convicção que ao retornarmos aqui no próximo domingo, eu tenho certeza que todos poderão glorificar a Deus por todas as coisas que passaram. Mas, por favor, meus queridos, não abandone esse propósito. Então, eu não vou pedir para que você venha à frente. Eu não vou pedir para que você faça qualquer coisa. Mas que agora, no íntimo do seu coração, você coloque-se diante de Deus. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor para que Ele possa lhe ajudar a cumprir com os propósitos, grandes ou grandes e pequenos, que você e eu temos firmado em nossos corações. Senhor, este teu servo clama para que o Senhor fortaleça cada um dos irmãos que, assim como eu, estamos firmando compromissos de fidelidade diante do Senhor. O Senhor é que conhece as motivações dos nossos corações. Então eu realmente clamo que todos aqueles que esta noite estão aqui ou assistem pela internet, que nós possamos fazer propósitos de fidelidade diante do Senhor e que o Senhor nos ajude. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai nos ajudar. Mas também que nós lembremos que quando nós firmamos propósitos, haverá perseguição. Haverá oposição, Senhor. E mesmo quando Satanás lançar os seus dardos inflamados contra nós, que a nossa fé não seja abalada, mas que fiquemos firmes no Senhor. Então fortaleça, meu Senhor, os meus queridos irmãos. Fortaleça este teu servo, para que junto com o pastor Daniel, junto com a diretoria da igreja, nós possamos fazer a tua vontade como igreja. Continua, Senhor Deus, fortalecendo os nossos irmãos que estão enfermos. Os nossos irmãos que estão passando por tantas situações difíceis. Mas que o Senhor continue dando o sentimento e principalmente a convicção de que o Senhor é conosco. Devemos ser fortes e corajosos. Obrigado, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Lição de casa, meus irmãos. Olha só, lição de casa, hein? Durante essa semana, pegue tua Bíblia e leia o livro de Ageu. 2 capítulos. Em 10 minutinhos ali, você lê. Mas faça o seguinte. Leia pelo menos em 2 outras versões. Leia na versão da sua Bíblia e leia em outras 2 versões. O celular tem isso. Então, versões diferentes vai te dar uma noção maior. E aí, meus queridos, anota. Até mesmo os celulares, você sabe que dá para anotar. Anota aquilo que Deus chamar a sua atenção. Porque dessa forma você vai se lembrar do compromisso que você fez hoje. 2 capítulos, meus irmãos. 2. Garanto para vocês que se você sair da sua casa para ir no mercado, você consegue ouvir dentro do seu carro. Sem problema nenhum. Mas que nós realmente firmemos compromissos de fidelidade diante de Deus. Tenho plena convicção, meus irmãos, que na semana que vem os nossos rostos resplandecerão se nós estivermos mesmo batalhando, procurando fazer a vontade do Senhor. Amém? Lembremos então de orar uns pelos outros. Lembremos de colocar os nossos queridos irmãos diante de Deus. E assim teremos o privilégio, meus queridos, de quando eles obtiverem a resposta dos seus infortúnios, nós nos regozijaremos com eles.
Por incrível que pareça, nós estamos a poucos dias do meio do ano. E vocês sabem, a partir do dia 1º de julho, o ano passa correndo. Então que Deus nos permita que a metade deste ano possamos aproveitar cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado por vocês que estão aqui, vocês que me assistem, vão ficar com o hino. Deus abençoe vocês. Deus abençoe meus irmãos. Estamos encerrados. No caminho eu me vi